E aí, galera, tudo bem com vocês? Dani aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar usando esse sketchbook de papel craft, né, da Empório Femingos. Eu vou estar usando uns pincéisinhos para estar pintando aí, que eu vou usar tinta, né. Lápis, que é essencial para o desenho, né, o esboço e tal. Uma borracha limpa-tipos dessas aí, que é maleável e tal, que dá para você fazer forminhas com ela. E as tintas acrílicas, né? Eu achei que eu ia só usar esses tons, mas eu acabei usando outros. E é da Acrylex. Eu vou usar essa aquarela da Pentel, porque eu vou fazer uma colagenzinha depois, vocês vão ver como que vai ser. Um livro velho, que eu não uso mais, que eu tenho repetido também, é folhas pretas e papel próprio para aquarela. Eu vou juntar tudo isso em uma arte só, aqui nesse sketchbook, e eu vou estar pintando, né, fazendo, vamos dizer, uma homenagem ao Ed Manson, acho que é assim que pronuncia, do Stranger Things. Ali tava até escrito o nomezinho do Ed, né, não sei se deu pra vocês verem, mas tá escrito Ed, porque era já uma página reservada, porque eu já tava planejando fazer isso. Então, eu vou começar esse vídeo, já comecei, né? Mas assim, eu vou começar a colagem escolhendo uma folha desse livro pra colar de fundo, assim, pra dar uns detalhezinhos no fundo. Então, eu vou rasgando assim com a mão mesmo, aos pouquinhos, pra ficar com aparência de rasgado, né? Por isso eu não decidi cortar com a tesoura, porque eu queria essa aparência de rasgado. Daí você tira toda essa borda aí que não tem nada escrito, né? E daí vai ajeitando, posicionar já na onde você acha que vai ficar melhor e tal. Daí você pode ir testando as posições, né? Pra na hora de colar você saber exatamente onde você quer. Eu já queria desse lado, mas eu fui vendo se eu queria mais pra cima, mais pra baixo e tal. E depois eu pego essa folha preta e eu vou rasgar ela também com a mão, pra deixar uns detalhes. E eu só vou rasgar duas laterais dela, eu vou deixar as outras duas retas mesmo, sem rasgar, porque era o que eu queria, né? Mas aí vocês fazem o que vocês quiserem, usa as folhas que vocês quiserem, que vocês tiverem aí, tá tudo certo. E eu também decidi pegar duas folhas de um livro escolar que eu tinha aqui, né, que a escola me doa há muito tempo, para mim usar como fundo de uma das colagens, já que eu tava fazendo colagem, eu não tenho muitos materiais para isso, eu decidi procurar em livros didáticos que eu tinha aqui. Eu passei cola pela primeira página inteirinha, né, a primeira folha que eu ia colar, e colando com muita delicadeza. Eu passei cola usando um pincel, tá, gente? E daí agora a gente vai esfregando, né, colando bem direitinho para ficar bem coladinho e vai passando para as outras folhas. Daí você passa bastante cola em cada uma delas e coloca na posição que você planejou direitinho e esfrega bem, né, para ficar bem coladinho, bem bonitinho e não ter problema nenhum e acabar soltando a sua colagem. A minha colagem ficou desse jeito inicialmente, e eu vou reservar ela e vou fazer um outro desenho. Na verdade, eu vou reservar aquele, né, deixar secando bem, e eu vou fazer um desenho, né, não é outro desenho, eu vou fazer o desenho do Ed, e eu vou usar essa referência aí que eu tô mostrando pra vocês. Eu vou só mostrar o começo do desenho para vocês. Aqui eu não gravei o processo completo, porque como é um desenho muito pequenininho, eu achei melhor eu me concentrar um pouco mais em desenhar, porque senão eu ia estar enfiando a cabeça na frente da câmera o tempo todo, né, para mim enxergar o desenho. Então, só vou mostrar esse comecinho mesmo, né, fazendo a bolinha, os risquinhos, né, a forma básica, e daí eu já vou mostrar o desenho rabiscado todo já finalizado. Finalizado não, né? Desse jeito. E agora eu desenho o outro. Então, eu já desenhei as duas referências, né? Elas ficaram assim. E eu vou recortar o excesso do papel para mim depois estar pintando com aquarela.
O excesso, no caso, é só essas beiradas, né, as laterais, porque o papel tava muito grande e eu achei melhor tirar. Agora sim eu vou pegar a aquarela para fazer o processo de pintura em aquarela, porém eu não vou deixar o processo completo aqui, porque ficou muito grande, eu levei muito tempo para pintar essa aquarela. Então, primeiro eu vou fazer as sombras aqui, e daí eu vou... Primeiro a sombra de um, né, e depois a sombra do outro. Eu vou ir pintando os dois juntos, porque daí é a cor que eu vou estar usando e tal, e os desenhos já estão aí. Daí eu já passo pra jaqueta, né, pintando as partes mais escuras dela. Depois de pintar as partes mais escuras, eu passo para as que estão um pouco mais claras, né, tons médios. Agora eu vou dar um tempo para secar aquela pintura e vou pintar esse outro edge, com a tinta preta mesmo, né, a aquarela preta. E depois que eu terminar de pintar, agora eu pego o outro edge que já tá seco novamente e vou adicionando os detalhes mais escuros nele. Eu decidi reforçar algumas sombras aí do rosto dele, né, da mão, do outro Ed e tal. Algumas sombras que estavam mais escuras na imagem eu decidi reforçar agora. E eu vou ir fazendo isso, gente. Eu vou revezando de um desenho para o outro. Eu vou esperando um secar e deixando o outro, aí pintando o outro, depois deixando o outro secar e pintando o um. Aqui eu só vou dando umas batidinhas de leve, né, só para depositar o pigmento da aquarela. E daí eu começo a fazer as outras camadas da aquarela, né, para escurecer bem a roupa, porque a roupa dele é bem escura. Então eu só vou ajeitando essa parte aí, terminando a aquarela. Quer dizer, terminando não, né, eu vou ter que deixar um tempo secando. Mas assim, as partes mais escuras já vão estar praticamente prontas, né? E daí agora eu vou começar a fazer outra coisa. Eu deixo aqueles dois desenhos secando bem, porque eu coloquei muita tinta, muita água, então agora precisava secar bem. E eu peguei esse pedaço de papel preto e comecei a desenhar a guitarra do Ed. Eu decidi deixar essa parte acelerada para ela passar bem rapidinho, né? Porque não tem necessidade de ficar no tempo real, já que só tô esboçando a guitarra. E daí agora eu recorto o contorno todinho dessa guitarra pra me colar só o contorno, sabe? Não precisar não colar o papel inteiro com os rabiscos. Então, daí ela tá contornadinha, eu pego um pedacinho de papel pra dar um volumezinho numa parte ali, não vai dar nem pra notar. E eu pinto de vermelho, dando umas batidinhas, eu uso a tinta acrílica mesmo. Eu só dou algumas batidinhas com a tinta e passo o dedo para suavizar algumas partes. E agora eu volto para aquarela para fazer o rosto dele, né, o que falta no desenho. Eu vou colocar uma musiquinha nessa parte, porque eu acho que não preciso ficar falando agora, então fiquem com a musiquinha.
Agora aqui eu pego o lápis vermelho e eu começo a esboçar o desenho que tem na camiseta dele, né? Eu esbocei ele todo com lápis vermelho, né? Tipo, o rosto mesmo, sem colocar os chifrezinhos ainda. E daí eu já pinto com aquarela e já vou adicionando alguns detalhes em aquarela que já tem o vermelho. As tatuagens dele eu faço com um lápis de escrever normal, sabe? Desses, qualquer um que desenhe, e eu vou começar a contornar todos os detalhes do rosto dele, né? Ou os detalhes que eu achar necessário, né? Com um lápis da cor canela, para deixar bem destacado, porque se eu usasse o pincel não ia ficar legal, porque eu não tenho um pincel tão fino, então ia ficar muito ruim. E agora sim eu começo adicionando os detalhes do desenho da camiseta com a caneta nanquim da Sakura. Eu acho que essa daí é a 0.1 ou a 0.3, eu só tenho essas duas. Então eu fui fazendo os detalhezinhos com ela e eu não ia escrever o que ficava escrito na camiseta, mas daí eu vi que ia ficar muito sem graça se eu não escrevesse, né? Ah, e ali eu já coloquei os detalhezinhos de amarelo com aquarela mesmo, na, na orelha do bicho lá. Então, se eu não tivesse escrevido, não ia ficar muito legal o desenho. E daí agora eu recorto, né? Eu tiro tudo o excesso, recorto bem pertinho do desenho, né? Que até o desenho vai ficar parecendo dos adesivinhos. E eu vou colar esses dois adesivinhos ali. E eu tenho esses dois morceguinhos que eu recortei numa folha de papel preto para colar também, para dar um detalhezinho em alguma outra parte aqui do desenho. Quer dizer, da colagem, né? Porque é colagem. E agora é só ir ajeitando e vendo aonde que fica legal. E daí eu já tava pensando em fazer meio assim, tipo, um em cima e um embaixo, mas não muito em cima um do outro, sabe? Meio pra lateral e tal. Daí eu já passo a cola, né? Já decidi onde eu ia colocar, já colo os negócios, quer dizer, eu tive uma certa dificuldade para colar porque a cola que eu uso é muito líquida, cara. É muito ruim aquela cola. Eu acho que eu vou ter que comprar uma cola bastão ou uma cola líquida melhor do que aquela, que não seja tão líquida, porque não tava colando. Eu tive que colocar um peso em cima desses dois papeizinhos para colar direito, porque realmente o negócio ficou muito solto, cara. Assim, deveria ter colocado aquela fita dupla face que ia colar mais fácil. Só que depois que eu molhei com cola, nem a cola a fita tava colando no negócio, né? Daí eu ia ter que esperar. Então daí eu decidi colocar um peso em cima mesmo, né? Porque eu ia ter que colar de qualquer jeito. Daí colou, secou certinho. E agora eu vou passar pro desenho com a tinta acrílica, né? Que eu faço na outra página. Aquela página tá quase finalizada, ainda falta escrever algumas coisinhas. Porque para dar uns detalhes e ficar bem preenchidinha, bem bonitinha. E essa parte eu vou acelerar também, porque eu fiquei muito tempo pintando com acrílica. E, gente, eu não sei se é porque é papel preto ou se é porque é um papel muito liso, mas eu tenho uma certa dificuldade para pintar esse papel preto. Eu já fiz um outro desenho nele e fica muito esquisito pintar, sabe? Sei lá, parece que não pigmenta, o que é muito estranho, porque é tinta acrílica. Então, eu não sei se é porque é muito liso ou se é porque é muito escuro, muito preto. Mas, tipo, pigmenta assim, tá? Ele fica legal. Só que assim, parece que você tem um trabalho maior do que pintar em folha branca. É isso. E o meu primeiro desenho que eu fiz pintando em papel preto, que não foi nem pro canal, né? Tipo, pintando em papel preto com acrílica, ele ficou com relevo, sabe? As marcas do pincel, e isso não me agradou muito, não. Eu não gosto disso. Mas também porque eu não podia ficar diluindo, porque se eu diluísse para ficar mais lisa a tinta, não ia pegar direito nesse papel. Então eu decidi não fazer.
E essa referência, gente, eu tava doida pra fazer desde que eu assisti o episódio que o Ed pega a guitarra dele e toca no mundo invertido. Eu queria muito fazer, só que eu sou muito enrolada e como eu sei que tinta acrílica pra mim ainda é um pouco complicado de fazer, eu enrolo mais ainda. E aqui eu não vou fazer muitos detalhes, tipo, porque eu acho que o que conta é a silhueta mesmo e ver que é o Ed, tá tudo bem. Então não vai ter muitos detalhezinhos. Detalhes que eu falo no caso vai ser os detalhes pequenos, tipo boca, nariz, olhos. Isso aí eu não vou fazer, tipo, de maneira que fique muito nítida, muito detalhada. É só pra saber que tá ali, que é o Ed e acabou. Então não vai ter muitos detalhes, tanto porque o desenho é muito pequeno, é com tinta acrílica, eu não tenho pincel fino o suficiente para isso e muito menos paciência para ficar fazendo micro detalhes. Então não vai ter esses micro detalhes, é só alguns detalhezinhos e tá tudo certo. Dá para entender quem é, então para mim está ótimo. E agora, fazendo a guitarrinha dele, eu pintei de azul, né, o fundo da guitarra, no caso, o fundo todo também, né, mas a guitarra eu fiz de azul e depois eu passei o preto por cima, sem passar nos contornos, para dar tipo uma iluminada, uma iluminaçãozinha pra guitarra, pra ela não se fundir com a calça dele, né, com a roupa dele. Então eu deixei esses detalhes mais destacados, assim, mais claros. E os dedos dele também, vocês vão ver que não tem muitos detalhes, porque eu não achei necessário fazer muitos detalhes que ia dificultar a minha vida. E o que com certeza eu não quero é dificultar a minha vida. Então, daí agora vocês veem que eu vou fazer uns detalhes no rosto para dar uma forma. E eu uso o tom de pele, um vermelhinho, porque eu reparei que na imagem de referência que eu peguei, tem uma corzinha vermelhinha, assim, no nariz e na boca dele, né? Então, a imagem não tá completamente azul e verde. Então, daí eu fiz esses detalhes. E agora eu pego um papelzinho colorido e eu vou escrever Chrissy Wake Up. Eu não sei se pronuncia assim, vocês já sabem, eu sou péssima em inglês. E daí eu recorto e eu vou ver onde que eu vou colar isso aí. Porque eu não tinha planejado onde colar, eu só tinha a ideia de escrever umas 3 frases. Daí eu vi exatamente a posição que eu queria e eu tiro o excesso para encaixar certinho e não ficar colado meio que por cima da guitarra, porque eu não queria tampar a guitarra. Então, daí vai ficar mais ou menos nessa posição. E daí eu já vou escrever outra frase que é I don't like this. I don't like this. Não sei se é assim que pronuncia, tanto faz. E eu vou colar embaixo, né? Uma frasezinha em cima e uma frasezinha embaixo. Daí eu já passei cola, já colei, tá ok. E eu escrevo Chrissy com caneta ali em cima e eu colo uns papeizinhos escrito This for you, que é tipo, Chrissy é por você, essa é pra você, uma coisa assim. Aí eu já aproveito, né, que eu tô usando a cola e já colo também os morceguinhos. Eu uso uma pinça, gente, pra colar, porque senão não ia dar bom. Eu peguei um pedacinho de papel ali que tava sobrando e já escrevi a minha assinatura. E o desenho ficou assim, gente. Quer dizer, a colagem ficou assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? É um pouco diferente do que eu tô acostumada a fazer. Então, se gostaram, deixem like, se inscrevam no canal. Me sigam nas redes sociais que estão aqui embaixo. Essa é a minha bagunça que ficou depois do vídeo. Então, é isso, gente. Beijos, bye!